Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de começar, vamos lembrar nosso patrocinador, Sistema OCB, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui não é diferente, a gente conecta histórias, a gente quer saber muitas histórias. E nosso convidado de hoje se diz advogado raiz, né? Aqueles que têm muita história para contar para a gente. E olha só, tem uma peculiaridade, um advogado que atua tanto no setor privado quanto público. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor Alexandre Dalla Bernardina. Obrigado, doutora Carla, eu que agradeço o convite, é uma honra e um prazer estar com você aqui. Conta aqui pra gente, você é de Colatina, né? E aí você resolveu, a sua família já era da área jurídica, não? Como é que você chegou aí? Porque hoje você é procurador do Estado, Isso. Conta pra gente essa trajetória aí. Na verdade, eu não sou de uma família de juristas, pelo contrário, não tem ninguém na minha família assim, que seja advogado, juiz ou que participe dessa área jurídica. Minha família é uma família basicamente de empresários e médicos. E aí em Colatina, cursando lá o ensino médio, a gente já tinha aquela opção, né? Era muito comum vir para Vitória. E a maioria absoluta, tanto dos meus primos, meus irmãos e os meus amigos também fizeram medicina. E aí, naturalmente, por uma família de médicos, exatamente, né? Medicina, a maioria absoluta. E eu sempre tive um viés assim, eu não me agradava tanto a medicina. E pelo contrário, eu sempre gostei muito de áreas humanas, eu sempre tive muita afinidade com essa área jurídica também. E na hora de decidir, é uma decisão muito difícil para nós, é uma decisão talvez a mais importante de nossas vidas. E nós, muito novos, na época com 16 anos, porque a gente saía de Colatina para vir realizar o terceiro ano para depois ingressar na faculdade. E aí eu optei por direito, meu pai, ninguém da família falou, olha, faça isso, faça direito. Não, foi uma opção mesmo, que eu, na época, até quando eu vim para cá, o professor Pignaton, na época, conversou bastante comigo, me deu o maior apoio de ir para essa área humanas, né, e para cursar direito, e aí eu ingressei na faculdade. E logo no primeiro ano de faculdade, eu tive professores extraordinários, Dr. Manuel Rabelo, desembargador Manuel Rabelo, Dr. Haroldo Limonde e Dr. Milton Morar, o saudoso Milton Morar, que era até presidente na época do CCJ, não, do Departamento de Direito, na verdade, diretor do Departamento de Direito. E sempre me incentivando muito a isso. E nós estávamos numa época, Carlos, isso é importante dizer, numa época em que o concurso público tinha uma força muito grande. Sim. Aí, tanto que eu tenho vários colegas que ingressaram na área da magistratura ou na promotoria, mas eu sempre quis realmente a advocacia. Eu costumo brincar que eu não fiz direito, eu fiz advocacia. Eu vi aqui que você eu sempre, desde o início, eu queria advogar. Sim. Tive a felicidade de conhecer um grande mestre, um grande professor, que foi o professor Haroldo Limonde, de quem eu fui monitor na UFES. Olha, que bacana. Monitor, e aí depois ele me convidou para ir para o escritório como estagiário dele. Eu ingressei lá como estagiário em 1999. São datas assim que marcam, no caso, 15 de outubro de 99 eu ingressei. E fiquei lá, me formei, continuei como advogado lá, e aí assim, eu me tornei advogado realmente depois de conhecer a faculdade, é algo que ninguém da minha família é advogado, realmente eu me apaixonei pela profissão. E você só fez concurso para ser advogado, seja um procurador da prefeitura, um procurador do Estado, Exato. Atuação dentro da advocacia. Exatamente, e aí foi nessa linha que eu me formei em 2002, e aí, como eu disse, comecei no escritório do professor Haroldo Limonde, fiquei por um tempo ainda, até que fui convidado num processo seletivo, para um escritório de âmbito nacional, até com parcerias internacionais, que é o Tauil Schecker, vinculado ao Thomson Knight, que era um escritório realmente de grande porte, digamos assim, um escritório que hoje deve ter mais de 200 advogados. E estava abrindo uma filial aqui,
por volta dessa época, 2005, eu já estava 2 anos no Dr. Haroldo, e aí eu ingressei nesse escritório, que era um escritório muito especializado na área de petróleo e gás, que estava abrindo a filial aqui no Espírito Santo, e eu fiz esse processo seletivo, ingressei no escritório do Thompson Knight, eu saí do escritório do Haroldo Limonge, fui para o escritório Itaú Schecker Thompson Knight, e esse escritório me deu uma experiência muito boa de grandes corporações, digamos assim, né, de grandes firmas de advocacia, porque é um mundo absolutamente diferente. Diferente, claro. Aí eu comecei nesse escritório, fui para o Rio de Janeiro, fiquei... Junto com esse escritório, eles me convocaram para ir, porque a sede no Brasil era no Rio. Fiquei lá quase 2 anos, 1 ano e pouco, período no qual eu concluí o mestrado, e só que aí chega um momento na nossa vida que nós temos que tomar decisões importantes, né? E na época eu tinha que tomar uma decisão, porque eu recebi o convite para continuar no escritório, mas não voltar para Vitória, e aí era mais Rio e São Paulo, né? Porque onde o escritório tinha atuação, além de Vitória, e para eu progredir naquela carreira dentro do escritório, eu precisava continuar em Rio e São Paulo, né? Nessa linha. Só que aí eu optei por voltar porque eu sou um homem do interior, assim. Eu gosto muito de Vitória, gosto dessas raízes. Vitória é um local em que você consegue fazer os vínculos de amizade, as pessoas têm uma relação muito próxima ainda, e eu optei, foi uma opção de vida, talvez uma das mais importantes da minha vida, optei por voltar a Vitória, isso no ano de 2006, e aí logo depois, em 2007, teve o concurso da Procuradoria do município de Vitória. Aí eu fiz o concurso da Procuradoria do município de Vitória e retornei para essa atuação no âmbito privado e público. Comecei, digamos assim, né, no âmbito privado e aí você abriu o seu escritório? Não, aí eu voltei para cá, ainda nesse escritório do Rio de Janeiro, escritório nacional. Tá. Aí eu fui convidado depois pelo Dr. Haroldo Limonge, aqui até eu mando um abraço aí, uma pessoa uma pessoa muito importante na minha formação. Eu voltei, ele me convidou para retornar para o escritório dele. Aí eu retornei para o escritório dele por volta de 2006. Em 2007 eu ingressei na Procuradoria do município de Vitória e mantive essa atividade na advocacia pública e privada. E aí em 2008 houve um outro concurso do Procurador do Estado, que era algo que eu sempre almejei, assim, apesar de na época e até hoje o cargo de procurador do município de Vitória é uma procuradoria bem estruturada, muito colegas de altíssimo nível na Procuradoria do município de Vitória, mas eu tinha esse ideal de defender o meu estado até para eu poder fazer menção à minha colatina e de certa forma contribuir com isso também. E aí eu fiz o concurso de procurador do estado em 2008, 2009, e aí 2009 eu fui aprovado, aí em 2009 eu ingresso na Procuradoria do Estado. E é interessante, nesse paralelo aí, de forma concomitante, eu segui a minha carreira como professor, que também foi algo que eu comecei em 2006, logo que eu concluí o mestrado, depois eu comecei a lecionar, algo que eu sou apaixonado também, mas então assim, nesse meio tempo eu estava já eu lecionando, na época, 2009 eu estava lecionando na FDV, e eu continuava paralelamente com a faculdade, a procuradoria e o escritório de advocacia, na época com o Dr. Haroldo. Nesse período, 2009 e 2011, depois de 2 anos, eu decidi que era o momento de seguir um caminho próprio. E aí eu decidi montar o meu próprio escritório, que na época é muito importante, eu gosto muito de fazer essa referência. Um grande apoiador foi esse escritório antigo, nacional, que me deu cedeu uma sala dentro desse escritório, que era filial aqui, para eu poder utilizar e abrir o meu escritório, digamos assim. E foi muito interessante, muito bacana isso, essa solidariedade com o advogado que está começando. Sim. E aí eu decidi mais com uma proposta que era diferente, que é a proposta de atuar numa área específica de família e sucessões. Então, família e sucessões? E por quê? Até então, você trabalhava com isso, não? Ou você... Eu trabalhava com isso, nos escritórios era direito civil, basicamente, que eu trabalhava, mas não trabalhava apenas com isso. Nós trabalhávamos muito com contratos, trabalhava no escritório Itaú Schecker, trabalhava muito com
empresarial, no escritório do Dr. Haroldo Limonge, muito com direito civil, e aí sim, lá sim eu trabalhava com essa área de família e sucessões. Mas eu sentia, fazendo uma análise do mercado capixaba, digamos assim, que existia um campo a ser explorado nessa área, de família e sucessões. Entendi. No sentido tanto preventivo como também judicial. E aí eu comecei a trilhar esse caminho, e é importante que na época houve uma certa reticência, uma crítica de alguns colegas e de algumas pessoas da área jurídica, no sentido de que não era possível abrir um escritório específico nessa área de família e sucessões, porque não haveria demanda para isso. Eu falei assim, olha, como eu estou começando sozinho, na época apenas com um estagiário, eu e um estagiário, eu não via problema. Eu falei assim, olha, vamos tentar, vamos começar a trilhar esse caminho. E foi algo que eu comecei em 2011, em 1º de abril de 2011, e hoje estou aí até hoje nessa área de família e sucessões, que realmente conseguimos consolidar, e algo que hoje eu olho com muita felicidade, porque eu vi que foi uma decisão acertada. Especializarmos numa área de família e sucessões, que, repito, na época não existia um escritório especializado nisso, e é o que nós atuamos hoje, e seguimos essa carreira aí de forma paralela à Procuradoria do Estado e também à faculdade. E eu imagino que o escritório deve ter muito mais história que a Procuradoria, né? Inclusive, me parece que você fala que briga de irmão é pior do que briga de marido e mulher, por quê? É verdade. Assim, talvez por essa veia um pouco assim da área empresarial, porque a minha família é uma família de... eu não falo empresário, eu falo de comerciantes, né? São pessoas que realmente lidam dia a dia com o comércio. Na sociedade capixaba hoje, nós temos uma parcela significativa de empresas familiares. E dentro dessa linha de direito sucessório, em que nós trabalhamos muito com a sucessão, com o inventário, algo que naturalmente começou a acontecer foi a atuação nessa área de direito sucessório com empresas familiares. E nós constatamos que, na verdade, isso gerava e gera um transtorno muito grande e um prejuízo muito grande para empresas, para as famílias. E aí eu até menciono isso, que nesses litígios de irmãos, muitas vezes a briga, a desavença é pior até do que um desfecho de casal, de divórcio. Porque realmente envolve questões aí, a gente costuma dizer, né, que você está numa reunião de sócios, depois de muito tempo, um irmão fala, mas naquela época que você foi para Vitória, meu pai não deixou eu ir, aquela questão do brinquedo, aí você vê que, na verdade, o motivo... É um acúmulo de... É um histórico muito grande. E isso, assim, é algo que eu particularmente gosto muito, que permite fazer uma diferença imensa na vida das pessoas, porque quando você resolve um litígio familiar, que às vezes, por exemplo, o ano passado, nós encerramos um processo que já era de 98, saiu de 98, tinha 24 anos. Gente. Nossa! Então, assim, eu comecei a atuar no processo em 2012, logo depois que eu abri o escritório, eu comecei a atuar. Nós fomos resolver o ano passado, 2012, eu entrei, 10 anos, o litígio já era de 98. Nossa. E aí conseguimos, por meio de um acordo, depois de muitos litígios judiciais, porque nós... Aqui, eu digo no Espírito Santo porque é a advocacia que eu conheço, mas também, eu acho que até em âmbito nacional, nós temos uma natureza e uma cultura de litígio, assim, de processo. Sim, sem dúvida alguma. De processo, as pessoas, enquanto não houver um processo, acham que o advogado não está tomando providências, então assim... E na verdade, Carla, isso é muito interessante, os principais casos efetivamente solucionados de forma satisfatória, eles demandam uma composição, uma mediação, porque o judiciário não consegue resolver todas essas questões de forma efetiva.
E enquanto isso, paralelo àquele litígio familiar, existe a questão empresarial. Sim. E nesse período aí de 10 anos, eu dizer que uma coisa que eu realmente constatei é que as empresas realmente definham, as famílias definham, se não for formada uma solução. E eu acho que o advogado, nesse momento, tem um papel importantíssimo. E não é só jurídico, né? Não. Tem que ter uma visão, inclusive, empresarial, para ajudar a dar a continuidade da empresa, né? E aí é algo realmente muito importante, porque o jurídico é um ponto essencial, mas ele precisa estar caminhando de forma, digamos, concomitante com o empresarial, com o contábil. Isso é uma outra coisa que eu realmente aprendi depois da faculdade. Toda estruturação hoje, tanto de divórcio, quanto de sucessões, como de planejamento, precisa de um trabalho contábil muito bem feito. E aí nós atuamos em parcerias com alguns contadores, porque não adianta ter uma solução jurídica maravilhosa se ela é dispendiosa, financeiramente inviável ou administrativamente insustentável. Então, assim, as coisas têm que se conciliar muito. Então, foi nesse contexto aí que nós hoje atuamos muito nessa área. E conta que história é essa que a juíza na Bahia não quis julgar um caso? É interessante. Eu nunca vi isso. É interessante porque, assim, muitas vezes, e aí nessa linha também, nós temos litígios que as soluções não são simples. Sim. E no caso, um caso interessante, foi uma situação em que 4 irmãos, no processo de inventário, existiam briga de irmãos. Briga de irmãos, mais uma vez. Existiam 4 irmãos, todos herdeiros, algumas fazendas, até fazendas de café, que precisavam ser administradas, próximo à safra. Nós aqui do Espírito Santo temos uma cultura, o café é muito importante para nós, e no caso da família específica também. E aí existiam 2 fazendas no Espírito Santo, uma fazenda na Bahia, estava próximo à safra, e era necessário continuar a administração das fazendas. E eu era advogado de 2 irmãos, os que estavam litigando contra os outros 2, e cada um tinha 25% das fazendas, o direito a 25% das fazendas. E aí nós conseguimos aqui em Linhares e no Sul também conseguimos decisões permitindo a administração da fazenda por esses 2 irmãos meus constituintes. E aí fomos da mesma linha de raciocínio, do sul da Bahia, onde se situava a outra fazenda, postular essa tutela de urgência para a administração provisória da fazenda. Até porque a colheita estava próxima. A colheita estava próxima. E se não houver safra, colheita, o prejuízo é imenso. E aí, depois de muita insistência, o processo não tramitava, cheguei aí à Bahia algumas vezes, veio uma decisão lacônica dizendo que os irmãos precisavam resolver entre si. Resolver entre si algo que eles não resolviam, e a colheita estava chegando. E aí houve necessidade de interposição de agravo instrumento, mas até o prazo não era viável. E aí os irmãos tiveram que assumir a fazenda de fato, administrar e prestando contas, juízo. E foi um outro caso interessante, cara. Um outro caso que depois de litígio teve uma solução, um acordo, em que se compôs e se chegou a uma definição, porque realmente, se esperar o desfecho do processo judicial, iria demorar muito tempo e não seria necessário. Aí eu volto a uma questão que eu acho essencial, que a importância do advogado nesse momento. Porque, e aí nós temos vários colegas contra os quais eu litiguei aqui, que participaram comigo nesses acordos, e sempre no sentido de dar uma solução efetiva pro caso, porque o judiciário não teria como atender a todas aquelas demandas, porque na maioria das vezes nós estamos falando de 8, 9 processos judiciais que também estão em várias diferentes. Nossa. Então, se o advogado não consegue encontrar uma solução que seja viável e efetiva, realmente haverá, como nós constatamos em algumas situações, a depreciação do patrimônio e até, além do custo familiar disso, né? Porque eu falo, existe o custo financeiro e existe o custo pessoal e familiar. Então, assim, tudo isso tem que ser supesado. Então, essas questões são realmente importantes. Realmente tem que...
E que situação é essa que em Minas Gerais você roda para todo lado, né? Nós rodamos, porque aqui isso é interessante, principalmente noroeste ali de Minas, sim, norte de Minas um pouco, essa região também do Vale do Aço, sul da Bahia e norte do Rio de Janeiro. Eu falo assim, de Itaperuna, Teixeira, Valadares. A gente vai assim, entrando um pouquinho. Exatamente. Então, assim, e aí isso é interessante, que isso permite que nós conheçamos outras, porque é diferente, né? É diferente. O Brasil é muito... Minas Gerais é um estado que eu admiro muito, e é interessante que Minas é um país resumido a um estado, porque tem a área do Agro, em Uberaba, tem a área do Vale do Aço, tem o sul de Minas, Juiz de Fora, daquela área do sul, tem a Minas Paulista, né, perto de Franca ali, tem a Minas Carioca, próximo ao Rio de Janeiro, tem a Minas próxima à Bahia, que é Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, tem aqui Valadares, que é mais próximo de nós, Espírito Santo, e tem lá a região de Montes Claros. Então, assim, Minas Gerais é realmente um país, assim, e aí há uma série de situações muito curiosas em Minas Gerais. Né? E essa situação em que um juiz mandou todo mundo que estava armado se retirar, como é que é essa daí? Isso já tem um certo tempo, mas nessas andanças aí para algumas comarcas, digamos, menores, no estado de Minas Gerais, teve uma situação muito interessante, e também era um litígio envolvendo uma família, e eu fui consultado. A família é uma família que era do Espírito Santo até, e se discutia uma questão de uma fazenda, e aí o juiz, no início da audiência, ele certamente conhecia todos os envolvidos muito melhor do que eu, juiz da cidade do interior, e aí ele pediu que todos se retirassem, todos que tivessem armados, que deixassem as armas do lado de fora, e todos levantaram, menos eu. Ali eu constatei que eu estava sendo ingênuo, porque todo mundo levantou e eu continuei sentado. Aí eu pensei, olha, aí que eu percebi, porque nem eu sabia, não tinha essa ideia. Mas aí depois a audiência transcorreu normalmente, mas aquilo foi... E o que mais me surpreendeu foi que aquilo foi dito com muita naturalidade, e todo mundo levantou, respeitou, deixou do lado de fora e prosseguiu normalmente a audiência. Nossa. Mas foi um caso que realmente me marcou, assim, isso já tem uns anos. Lógico que sim, né? Que me marcou. Eu também jamais esqueceria. Daí a gente nem sabe, né? O juiz foi de muita sensibilidade, sensatez. Eu acredito que eles até tinham, não sei se tinha ou não, pode mas o fato é que todos ali estavam armados, menos eu. E que história é essa de fazer reuniões em hotéis? Aí é o seguinte, cara, é algo que, na verdade, eu fui constatando na prática, e isso é muito importante. Reuniões, principalmente quando se vai resolver algo complexo, que envolve aspectos sentimentais como família, eu digo, nunca faça por volta de 10 horas da manhã, porque meio-dia todo mundo vai estar com fome e começa a ficar nervoso. Isso é fato. É fato. Então, assim, façamos a reunião após o almoço, todo mundo já bem alimentado, isso já dá uma certa tranquilidade. Competir com fome é desleal. É desleal. E aí depois vem a pressa, mas enfim, começamos a reunião depois do almoço. Mas o que eu percebi, e isso estava acontecendo com uma certa frequência, é que muitas reuniões eram interrompidas, até no momento em que se estava chegando às soluções ideais, porque precisava realmente realizar uma refeição, precisava descansar, precisava muitas vezes colocar, e isso acontece muito conosco, colocar as famílias em salas diferentes, em ambientes diferentes. E aí já há mais de 5 anos nós iniciamos uma experiência que eu adoto até hoje, que é, nesses casos que envolvem litígios familiares, que envolvem várias questões, que as reuniões muitas vezes são prolongadas, se estendem aí por 8, 10, 14 horas. Eu comecei a realizar essas reuniões em hotéis.
E aí nós realizamos as reuniões de hotéis, porque chega a hora do lanche, você pede o lanche, chega a hora da janta, você pede a janta, chega a hora do café. E a outra questão também que é muito interessante, a possibilidade de separar as famílias em salas independentes, inúmeras situações. Uma família ficou numa sala, outra família ficou em outra sala, e eu e o advogado participávamos da reunião, eventualmente chamava um, eventualmente chamava outro, porque às vezes, Carla, a situação está de tal modo inflamada que é necessário um certo distanciamento e uma certa racionalidade. E aí, é até outro caso interessante que nós conseguimos concluir esse ano, logo antes do Carnaval, que foi também nessa linha, de os colegas advogados também, e eram mais de 5 advogados, então assim, eram muitos membros de famílias diferentes e tudo, que nós conseguimos ajustar isso. Por quê? Em uma audiência, realizar assim, uma mediação em casos tão complexos, em uma audiência em que a presença do magistrado, de certa forma, já é um ambiente mais formal. Sim. As pessoas já não se sentem tão à vontade ali, né? Sim. Eu estou falando principalmente as partes. Eles já não se sentem tão à vontade. Eu diria que é muito difícil se realizar uma composição como essa em uma audiência de conciliação. Ela pode até ser, como foi no caso específico antes do Carnaval, até foi no dia 13 de fevereiro, uma segunda-feira, se sacramentar um acordo desse, a homologação e uma audiência, em que tudo já está ajustado. Mas foi pré-negociado. Foi pré-negociado e de forma em inúmeras reuniões em que se discutiu, e aí eu costumo falar que é uma outra questão também interessante. Reunião com advogado é algo mais complexo, porque nós, da área jurídica, às vezes complicamos demais. Eu falo que eu adoro engenheiros e engenheiras porque eles são muito objetivos. Assim. Então, quando nós temos constituinte dessa área, da área da matemática, é uma lógica impressionante, que eu até me admiro, assim, eu procuro estudar um pouco sobre isso, porque isso facilita muito. Porque o advogado ele começa a estar em cada discussão, cada cláusula são 3 horas, os engenheiros, os administradores são mais objetivos. Mas aí, realmente, a gente consegue ajustar essas cláusulas e levar efetivamente para o magistrado uma solução na qual os interesses já foram ajustados, né? E ainda que envolva incapaz, que precisa ouvir o Ministério Público, porque tem tudo isso também. Mas o melhor, e é algo que está se abrindo cada vez mais, e até a experiência vem mostrando isso, o melhor é evitar esses litígios. Assim, por isso que eu insisto muito nisso hoje, e é algo que nós estamos atuando cada vez mais, que é a questão do planejamento. Porque quem conhece, os advogados que conhecem aqueles litígios, eu costumo falar, tem um livro do Dalai Lama que eu acho que é essencial, que é A Arte da Felicidade. Ele diz algo primoroso, que é: as pessoas não são tão diferentes assim. E no caso de litígios familiares, nós conseguimos repetir isso. Se repete, mas com uma similaridade assustadora. Eu costumo falar que eu consigo identificar, depois de algumas conversas, que aquele A por exemplo, tá o João, o B é o José, cada família tem a sua, não se diferencia tanto assim. Eu acho que nós, seres humanos, às vezes temos a ideia, não, é muito específico da minha família. Não, assim, as coisas, os problemas se repetem. E aí, por isso que, na minha visão, o planejamento, que é realmente o caminho para se evitar esses litígios, ele é tão importante hoje em dia. Primeiro porque se consegue evitar o desgaste, o prejuízo patrimonial dos litígios, e também reduzir muito o desgaste pessoal. Eu costumo dizer reduzir muito, por quê? Porque eventualmente a insatisfação de um ou de outro vai acontecer. Claro, sem dúvida. Mas quando está colocado aquilo, por exemplo, por alguém ou pelo detentor do patrimônio, digamos assim, utilizar a expressão de Colatina, tá? O patriarca ou a matriarca, sim, se já tem aquilo estabelecido, ainda que os filhos depois, estou falando uma hipótese de um testamento, não fiquem tão satisfeitos, mas está ali.
Exato. Aquilo vai ter que ser respeitado. Exatamente. Então isso, na verdade, ainda que permaneça uma certa insatisfação de um ou de outro, isso evita o desgaste, até porque transfere para o outro, que não é o irmão, a decisão, né? E aí, isso é muito importante. Então, assim, a gente vê que realmente esse planejamento evita muito desse tipo de desgaste. Inclusive hoje, esse é um mercado que vem crescendo muito, né? O pessoal vem falando muito de planejamento sucessório, seja testamento, seja também a holding, que virou uma queridinha aí, não isso, é? Exatamente para se evitar esses conflitos familiares, preservar inclusive o núcleo familiar, né? Exato. De certa forma, você preserva as relações familiares com isso. Exatamente. E uma coisa porque realmente não existe assim uma fórmula única. Sim, isso é mas claro. Que existem instrumentos bem interessantes, como o testamento, como a holding, que eu sou um adepto, sou extremamente favorável à holding em inúmeras situações, algumas situações não, mas em inúmeras situações. Claro. O testamento, e quanto ao testamento é interessante isso, porque as pessoas, e aí né, o testador, aquele que vai estabelecer as diretrizes do testamento, muitas vezes ele tem a vontade dele lá definida, mas ele não quer falar isso para ninguém. E é interessante que nem para ele mesmo ele quer verbalizar isso. E aí o advogado também tem um papel muito importante nesse momento, que é deixar a pessoa à vontade, informar para a pessoa que isso não precisa ser por um instrumento público, pode ser por um instrumento particular. Sim. Isso é muito importante. E que aquela vontade, né, como um testamento particular, até um testamento cerrado, a vontade da pessoa pode ficar oculta e só ser revelada depois do passamento, da ausência dela. Sim. E isso é muito interessante, porque, olha, já está estabelecido, ainda que exista um descontentamento, e sempre haverá, porque não tem jeito, não vai ser possível agradar a todos, ainda que exista, vai ser algo que vai ter que ser respeitado. Então, assim, e aí que está uma questão importante, que eu acho que é a divulgação, eu acho que o advogado também tem um papel importante nesse sentido, de mostrar as possibilidades. Sim, sem dúvida alguma. De informar as pessoas sobre isso, e isso é uma constatação também que eu vejo nesses 20 anos de advocacia, que felizmente as pessoas estão vivendo muito mais e melhor. Eu tenho clientes de 90 anos que tem assim uma lucidez, tem um especificamente, um dia desse ele me lembrou de uma audiência. Eu falei, senhor fulano, nossa audiência por exemplo, no dia 15 de julho, não, estou deixando, da nossa audiência dia 17, às 14 horas, o senhor me falou. Olha! Assim, isso é admirável. Então, assim, a medicina nos possibilitou isso. As pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, e aí nós temos, antes nós falávamos aí de uma terceira idade, aos 70 anos, hoje nós temos pessoas com 70 anos com uma capacidade extraordinária, incrível. E vivendo até muito bem, até os 80, no caso específico, até os 90 anos. Isso é muito bom. Mas, aí tem sempre uma ressalva. O fato é que as pessoas vivendo, felizmente, até essa faixa etária, há conflitos que estão surgindo nesse período. E assim, uma coisa que realmente me impressiona e me entristece nesse ponto específico é que nós constatamos, nós advogados, um número cada vez maior de litígios envolvendo pessoas com uma idade já avançada, eu digo após os 80, tá? Após os 80, exatamente em virtude dessa, digamos, entre aspas, tá, uma expectativa de herança, uma expectativa de direito que ainda não se concretizou, felizmente, porque a pessoa está lá, mas em várias de off-sucessões, com interdições prematuras, interdições muitas vezes postuladas, né, de forma indevida. Isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. E nesse sentido também, é algo que eu gosto sempre de ressaltar e de informar isso, nós também temos instrumentos para isso, que existe hoje a diretiva antecipada de vontade, o testamento vital, que a pessoa deixa claro lá, olha, se alguém quiser me interditar, quem vai ser
a curadora será a senhora Joana, minha filha Joana, por exemplo, que será responsável por atestar a minha idoneidade, minha capacidade e mais do que isso, que vai gerir. A gente tem alguns litígios até em âmbito nacional famosos sobre isso, em que há interdições forçadas que envolvem controle patrimonial, sim. Controle de sociedades, e aí isso é muito importante, deixar isso registrado, porque infelizmente nas varas de office-sessões, aí eu digo aqui da Grande Vitória, do Espírito Santo, é cada vez mais comum pedidos, digamos, assodados, indevidos, inadequados, assim, para utilizar um eufemismo, de interdição. Isso realmente me entristece, porque é algo que está acontecendo. Mas é triste, é triste. Agora eu quero saber da história do irmão que assumiu o filho do outro irmão e só foi descobrir isso 60 anos depois. Eu costumo dizer que eu ainda vou ter a oportunidade, eu estou com 43 anos, mas ainda eu estou selecionando alguns casos aí, e aí eu falo desses casos que já se encerraram, né, que eu me sinto mais à vontade de dizer, sempre utilizando outra cidade, outra comarca, mas são casos muito interessantes, assim, né, e eu costumo dizer que não é a vida que imita a arte, né, a arte que imita a vida, porque são situações, assim, que nós, impressionante a capacidade humana. Né? Coisa de filme. Mas quem lida na área de família, sucessões, vê realmente que há situações como por exemplo, um indivíduo, né, dois irmãos, um mais, digamos, galanteador, tinha lá alguns filhos fora do casamento, né, de extramatrimoniais, alguns filhos mesmo, com mulheres diferentes. E outro, um homem muito reservado, muito centrado. Isso nós estamos falando uns 60 anos atrás. Muito centrado. E isso foi comprovado posteriormente com exames, né? O galanteador assumiu todos os filhos que ele teve durante... Inclusive, naquela época, não se podia declarar como pai, porque existia ainda o crime do adultério, né? E aí teve um caso específico em que ele declarou, porque ele que foi realizar o registro, mas ele não declarou que era o pai, mas assumiu de fato desde o início. Mas o fato é que no decorrer, os dois já falecidos, no decorrer do litígio, aí se conhece as pessoas, as histórias, e aí uma pessoa da família falou assim, olha, o doutor Alexandre, tem uma questão aqui que é a seguinte: o fulano sempre assumiu que ele tinha relações extramatrimoniais. E teve um caso aqui que o irmão dele, que era essa pessoa mais reservada, teria tido uma relação com uma pessoa, uma outra relação extramatrimonial, e essa pessoa engravidou. E aí, para que o outro irmão, digamos assim, um irmão mais reservado, não tivesse um problema matrimonial, o irmão galanteador, que foi a expressão que eu utilizei, ele assumiu a paternidade do filho do outro irmão. E isso ficou durante anos, né, de forma consolidada, até que se chegou às questões sucessórias, isso veio à tona, e aí foi dito realmente, foi feito o exame de DNA e se constatou que o irmão galanteador não era o pai. O pai. Que o pai era o irmão, digamos, mais reservado. E isso é interessante também porque hoje, até com a mudança da legislação, se permite, né? No caso ainda essa alteração não existia, então foi preciso a exumação do corpo. Mas é possível averiguar essa identidade genética mesmo após o falecimento, com a exumação. E aí que se chegou à conclusão de que o irmão galanteador tinha assumido isso para ouvir. Mas realmente são histórias assim, que há de novela, histórias realmente que merecem estar na arte da vida. Por isso que eu digo, eu ainda vou ter oportunidade daqui a algum tempo, uns 30 anos assim, porque é bom passar um bom tempo, os processos já encerrados, disso acontecer, porque realmente são histórias da vida e as coisas, como eu disse, acabam se repetindo.
E aí nessa linha também há coisas muitas vezes difícil de se imaginar. Uma outra situação também que me chamou muita atenção há alguns anos atrás, e já aconteceu mais de uma vez, aí voltando até aquela questão da interdição forçada, foi situações em que um filho viu que o pai já estava com idade avançada, mais de 80 anos, ajuizou uma ação de interdição. No caso, omitiu a existência dos outros irmãos, viajou com o pai para obter uma autorização para para obter a curatela, e começou. E isso é até crime, inclusive há processos tramitando em virtude disso. Mas, olha, é importante, e aí eu volto a esse meu receio que eu constato hoje. As pessoas estão vivendo mais, isso é fabuloso, e estão bem após os 80 anos, com lucidez, mas é óbvio, após os 80 anos, nessa idade, há limitações. Sim, é uma fragilidade física natural. Natural, né? Mas isso não significa incapacidade, de forma nenhuma, mas infelizmente são situações que realmente nos impressionam e às vezes até assustam. Doutor, agora a gente vai fazer um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Nunca diga a um advogado: dá uma olhadinha, por favor. É terrível. Alvará é? Resultado de um trabalho. Justiça é? A resposta àquela pretensão. E aí eu vou pedir só uma ressalva. Nós, advogados, é óbvio, muitas vezes pode, e acontece isso, um indeferimento, uma negativa, mas desde que essa negativa seja esclarecida, que a parte tenha direito de ser ouvida, isso é muito importante. Então, assim, eu acho que a justiça, ela está exatamente nisso, no direito da parte de ser ouvida e ter uma resposta acerca daquela pretensão que, eventualmente, não vai ter o resultado satisfatório, mas ela tem o direito de ser ouvida, né? Nos Estados Unidos fala muito disso, né? No dia do cidadão, no júri ou no judiciário, mas isso é muito importante, o direito de ser ouvido. O que mais te irrita num processo? A demora. O que diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Não é advogado, advogado não tem vida fácil. Assim, Nunca comece uma sustentação oral com? Fatos inverídicos, fatos insustentáveis. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Se não fosse advogado, seria? Advogado. Advogado, não tem outra opção. Não. Doutor, muito obrigada. Que bate-papo gostoso esse. Foi um prazer recebê-lo aqui. E venha mais vezes aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre assim, uma imensa satisfação falar do que eu muito gosto, do que eu mais gosto nessa vida, que é realmente advogado. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo podcast. É muito agradável ouvi-la, ouvir as histórias dos colegas aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E para vocês, não deixe de curtir, compartilhar. E se tem uma boa história, comenta aqui. Quem sabe qualquer hora você também não aparece. Até a próxima.